Reescreva a sua história em 30 dias. Mel, será que é possível eu, em 30 dias, começar a viver uma nova realidade? E eu digo para você que sim. E tem duas coisas importantes que, se você começar a colocar em prática, e você pode começar a fazer isso hoje, você vai ver a sua vida começar a se transformar de uma forma que você nunca viu. São duas coisas que eu gostaria muito que tivessem me dito durante o meu processo de transformação. Se você me acompanha aqui, sabe que eu vim de Salvador, que não nasci em berço de ouro, que vim de uma realidade completamente diferente, que eu tomava 8 ônibus por dia para ir para a faculdade, para ir para o estágio, e eu transformei completamente a minha realidade. Hoje eu moro aqui na Califórnia, no lugar que eu escolhi, moro no Vale do Silício, um lugar lindo, maravilhoso, onde tem as maiores inovações do mundo. Eu amo esse lugar. Mas, simplesmente, eu não caí de paraquedas aqui. Eu tive que transformar muitas coisas, internamente, principalmente, para estar à altura dessa realidade. Mas eu não estou falando isso para me achar, eu moro no Vale do Silício, não, muito pelo contrário, para você entender e visualizar que, se foi possível para mim viver esse processo de transformação, vai ser possível para você também. E essas duas coisas vão fazer muita diferença na sua vida. Mas, sem delongas, vamos entrar logo na primeira delas. Você precisa entender que o seu cérebro, ele vai assumir um modo padrão de funcionamento. E esse modo padrão de funcionamento, ele vai acontecer de acordo com o treinamento que você deu para ele ao longo da vida, de uma forma muito simples. As crenças que você carrega, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, tudo isso foi moldando o seu cérebro, foi criando ali diferentes e diversas conexões neuronais. Então você responde no mundo de acordo com essas crenças que você carrega, com a sua forma de pensar. Os seus pensamentos, eles estão moldando a sua realidade. Se você quer criar uma realidade diferente, você precisa transformar esse modo padrão de funcionamento, porque você está sempre dando as respostas no mundo muito parecidas. A gente tem pensamentos muito parecidos com o dia anterior. O Dr. Joe Dispenza, ele fala que 80% dos nossos pensamentos são repetições do passado, mesmo que a gente pense que não. A nossa rotina, as coisas que a gente aceita, as coisas que a gente fala, o modo que a gente reage às mesmas situações é muito parecido. A gente é que não se dá conta que a gente está vivendo no modo automático, porque a gente está sempre repetindo esse modo padrão de funcionamento do nosso cérebro. E o que acontece? No fundo, a nossa realidade não é, a gente não experiencia uma realidade, digamos, real. A gente experiencia a realidade de uma forma única, que é a forma que a gente filtra essa realidade, por conta das crenças que a gente carrega. Então, 10 pessoas podem estar vivendo situações semelhantes, mas cada uma está filtrando a informação de forma completamente diferente, e isso que determina você conseguir chegar lá. E aí eu quero entrar num conceito aqui que, quando você entender isso, sua vida vai mudar num grau, de uma forma que você não faz ideia, que é o conceito de autoimagem. O que é autoimagem, Mel? Autoimagem são as crenças que nós carregamos sobre nós mesmos. Às vezes a gente acha que autoimagem é a forma que a gente vê a nossa imagem no espelho. Será que eu sou mais magra, sou mais gorda? Será que eu me acho bonita? Não é só isso. É tudo o que você carrega sobre a pessoa que você é. O que você acredita que você merece. O que você acredita que você é capaz. Todas as crenças que você tem sobre você. O que você acha que pode alcançar. Suas competências, suas habilidades. Como você se comporta. Como você enxerga a forma que as pessoas te enxergam. Tudo isso vai moldando essa imagem mental que você tem de você. E essa imagem mental é que vai fazer você chegar no patamar que você quer. Você não tem como alcançar nada que ultrapasse essa forma que você se enxerga. Então, o que acontece e que vai fazer você transformar a sua vida muito rápido e reescrever uma nova história é você reescrever a sua autoimagem. Reescrever as crenças que você carrega sobre quem você é. Isso, gente, é o mais importante de tudo. Se você sair desse vídeo levando esse conceito de autoimagem, entendendo, principalmente por conta da neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro. Nosso cérebro, hoje a gente entende que ele é plástico. Ele pode ir recebendo novas informações e criando novas conexões. E a gente pode se enxergar de uma forma completamente diferente. Por exemplo, eu me enxergava como uma pessoa burra no passado. E eu transformei isso completamente. Hoje eu me enxergo como uma pessoa extremamente inteligente. Então, como é que mudou isso tudo? A partir do momento que eu entendi que eu era capaz de criar uma nova imagem mental sobre quem eu sou. E por conta disso, eu fui
abraçando novos caminhos, me posicionando de forma diferente, falando de forma diferente, e eu fui atraindo outras situações para minha vida e eu fui transformando isso, graças a essa transformação dessa autoimagem. Então, o que acontece é que as pessoas não conseguem atingir aquilo que elas querem, a casa dos sonhos, a vida dos sonhos, a realidade financeira que elas querem, porque dentro delas, no fundo, elas têm uma dissonância entre o que elas querem e a forma que elas se enxergam. Então, elas começam a entrar em ação no mundo para conseguir aquilo ali. Eu quero enriquecer, eu quero ganhar mais, eu quero... E elas entram em ação no mundo fazendo o máximo que elas podem. Só que dentro delas tem uma dissonância, elas não se enxergam ainda como essa pessoa aqui. E se eu não me enxergo como essa pessoa aqui, não tem como eu alcançar isso aqui. Mesmo que você ganhe na loteria, você vai acabar perdendo tudo porque você ainda não é essa pessoa. Para você chegar aqui, você precisa se transformar nessa pessoa. Você precisa treinar o seu cérebro para repetir novos padrões de pensamento, novas crenças, e você começar a se enxergar de uma forma diferente. Para fazer isso, calma que eu vou falar já já a segunda coisa muito importante, e a gente vai se aprofundar nesse assunto. Para te ajudar a fazer isso, eu estou fazendo estudo desse livro, que é O Poder do Subconsciente. Inclusive, esse livro é do Dr. Joseph Murphy. Inclusive, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu quero organizar melhor a nossa sequência de vídeos aqui do canal. Toda terça-feira a gente vai fazer o estudo do livro O Poder do Subconsciente. Então, se você está fazendo esse estudo junto comigo, toda terça-feira aqui vai ter um vídeo de estudo do livro. Faça chuva, faça sol. Vou estar aqui estudando O Poder do Subconsciente com você, para você entender como é que você transforma a sua mente numa máquina de alcançar todos os resultados que você gostaria. Você vai entender como é que funciona a sua mente, entender como funciona o seu cérebro, para ele ser seu maior aliado nesse processo. Esse livro aqui toda terça-feira. Toda quinta-feira nós vamos ter uma conversa que se chama Lucky Girl Syndrome, ou Síndrome da Garota Sortuda. Como eu contei para vocês, eu me denominei essa garota sortuda, porque quanto mais eu entendo e incorporo ela na minha autoimagem, mais as coisas começam a acontecer para mim. E cada vez tem acontecido coisas mais incríveis, que eu fico assim, meu Deus, eu sou muito sortuda. Tudo dá sempre certo pra mim. Então, se você também quer se tornar essa garota sortuda ou garoto sortudo, porque eu sei que tem homens que também me seguem aqui no canal, toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado para a gente vivenciar esse processo de transformação de autoimagem em pessoas altamente sortudas que atraem tudo aquilo, todas as melhores situações, as melhores oportunidades. Eu vou trazer para vocês diferentes histórias e como a gente aplicar na nossa vida diária, toda quinta-feira, tá? Então, vamos voltar para o vídeo de hoje. A gente falou sobre essa primeira coisa, que é a gente transformar essa programação que a gente carrega e transformar principalmente a nossa autoimagem, dando para a nossa mente, dando para o nosso cérebro comandos diferentes. E como é que a gente faz isso, meu? Agora eu quero saber na prática. Entendi tudo que você falou, mas no dia a dia, como é que você faz? Primeira coisa é você decidir quem você quer ser, quem é essa pessoa que você almeja ser, e começar a colocar em prática essa pessoa no dia de hoje, fingindo que você já é essa pessoa. Você vai acordar se sentindo essa pessoa. Você vai pegar fotos de pessoas que são exatamente como você gostaria. Você vai colocar tudo isso, você vai visualizar. Você vai sentir que já é verdade aquilo ali, que já é real. Sentir com todas as células do seu corpo mesmo. Então, se você quer se tornar uma autora de um livro, você vai acordar se sentindo essa autora. O que essa autora faz? O que ela faz de manhã? O que ela faz de tarde? O que ela faz de noite? Ela escreve sempre uma página, então você vai pegar um papel, você vai começar a escrever, se sentindo essa autora, principalmente se sentindo. É muito sobre o sentir e sobre você acreditar. Mel, mas eu começo a escrever numa folha de ofício, eu não me acho autora, eu me acho tão pequena para chegar nessa realidade. Calma. No primeiro momento, você vai se sentir assim, mas quanto mais você for fazendo esse movimento, mais você vai se sentindo. Aí comece a consumir outros autores, leia livros, estude, veja vídeos, ouça entrevistas e comece a se comportar como essas pessoas. Como é que um autor de um livro se comporta? Como é que ele dá uma entrevista? Como é que ele fala? Comece a modelar essas pessoas. E aí você vai começar a repetidamente dar para o seu corpo e para o seu cérebro esses comandos diferentes e criar essas novas conexões neuronais. Mas isso não é um dia, uma vez na semana, é sempre. É sempre, porque toda vez que você sai desse processo, você começa a alimentar novamente o modo que eu falei antes no começo do vídeo, o modo padrão.
E aí você vai voltar para as respostas padrão. Se alguém te oferecer uma proposta para participar, sei lá, de um podcast, se você está no modo padrão, e aí o seu modo padrão é o modo de ter medo, de ser inseguro, você vai dizer não. Ou você vai dar uma desculpa, falar, ai, que dia é? Ai, bem no dia do aniversário de não sei quem, não vou poder ir. Você vai arranjar um modo de boicotar aquilo ali. Mas se você está no modo autora do livro, você vai dizer, claro que eu quero participar desse podcast. Para mim, eu tenho toda a segurança para fazer isso. E você vai começar a abraçar oportunidades diferentes, porque o seu cérebro vai ficar ligado para todas as oportunidades que confirmem essa nova identidade que você está alimentando. Então, primeiro ponto, alimentar essa nova autoimagem, dando novos comandos, novas informações e repetindo, 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 até você se sentir realmente essa pessoa que já é exatamente aquela pessoa que você deseja ser, tá? Ah, eu sou CEO meu de uma empresa, então vou acordar como CEO de uma empresa, não importa. Eu tive uma pessoa, um seguidor aqui no canal que ele queria trabalhar como aeromoço, que chama? Eu acho que é aeromoço, né? Aeromoço? Vocês vão me consertar se não for aeromoço, for outro nome. De uma grande empresa em Dubai, da Emirates. E aí ele tomava ônibus e ele disse que entrava no ônibus como se ele estivesse entrando no avião. E ele ficava na janela como se ele estivesse no avião. Ele olhava para baixo, as pessoas no ponto de ônibus, ele imaginava que o avião já ia decolar. Então ele fazia toda essa visualização. O nome dele era Éder ou Elder? Elder. E ele foi e ele conseguiu materializar. Eu tenho esse vídeo aqui no canal. Você procura aqui Dubai ou Finge Até Que Se Torne Real, você vai encontrar. Ou Emirates. Melodia Moreno, Finge Até Que Se Torne Real, Emirates. Coloca assim, que acho que você vai encontrar. Mas isso foi a primeira coisa. A segunda coisa, e a gente já vai entrar no estudo do livro, a segunda coisa que você precisa fazer é que, às vezes, o que impede você de colocar essa pessoa em prática são os medos que você carrega. Você carrega um monte de medo de que se aquilo realizar realmente, quais são as coisas que você está perdendo, o que que você pode, quais são os riscos que você vai correr, quais são os medos que você tem se aquilo realmente se realizar. Preste atenção nisso e tem um exercício para você fazer. Vamos imaginar que você quer, como o caso de Elder, quero mudar de país, quero morar em Dubai, quero ser aeromoço da Emirates. E aí, quando você visualiza isso, você fala, caramba, mas aí eu vou ter que morar longe da minha família. Mas aí será que eu vou ficar com medo de ficar o tempo todo viajando de avião, alguma coisa acontecer comigo? Mas aí, e se eu ganhar muito dinheiro e as pessoas começarem da minha família a pedir dinheiro emprestado? E eu lembro que eu tinha uma aluna minha que falou o seguinte, se eu ficar rica, eu sumo, eu fujo. Porque com medo dos parentes que iam pedir dinheiro. Então, isso já estava impedindo ela de materializar isso, porque os medos que ela tinha eram medos muito grandes. E eu confesso para você que quando eu comecei a colocar a minha mensagem no mundo e criar produtos digitais e fazer evento ao vivo, tudo isso, eu tinha um monte de medo, gente. Medo de haters, medo de tanta coisa. E eu já sofri com isso também ao longo do processo. Outro dia eu posso trazer essas histórias, mas um exercício que eu gostaria de ter aprendido antes, para eu ter me libertado disso, é o seguinte: é você imaginar quais são as piores coisas que podem acontecer e quais são os piores medos que você tem quando isso se concretizar. E se isso não for te trazer uma tensão muito grande, você visualizar esses medos acontecendo. Você fechar o olho e imaginar, eu vou ficar, sei lá, você quer ficar famosa, eu vou ficar muito famosa. Aí as pessoas, eu vou não ter dificuldade de andar na rua, vou ter que ter um segurança, eu não sei onde eu vou colocar meu dinheiro, meus parentes vão pedir dinheiro, sei lá. Imaginar um monte de coisa de ruim que pode acontecer. Você consegue lidar com isso? Ou como você pode lidar com isso? Você vai descrever. Olha, quando eu estiver muito famosa e se isso acontecer, eu vou fazer assim, eu vou estar preparada, eu vou trabalhar minha autoimagem para deletar o comentário de haters, eu vou estar tão autoconfiante e tão, assim, motivada pelo meu trabalho que isso não vai ser tão importante. Você vai começar a trabalhar com esses medos, porque quando a gente bota as cartas na mesa, a gente coloca os medos na mesa, a gente consegue enxergar realmente o que está nos paralisando. Eu vi um exercício bem interessante que eu até dividi aqui, mas se você é novo ou nova, tá chegando, talvez você não tenha ouvido ainda. Ah, não dividi aqui não, dividi nos stories, então vai ser ótimo. Nos stories não, no Reels, mas vai ser ótimo eu dividir aqui também. E se você não me segue no Instagram, @melodiamoreno, porque lá a conversa também rola solta. Mas você tem um exercício que é o seguinte, você dá nome às pessoas que você tem medo, às vezes. Então, eu tinha um cara muito famoso que ele queria vender a empresa dele e ele achava que ele não estava conseguindo vender pelo valor que ele queria. Ele estava vendendo não sei quantos milhões. E ele achava que estava ótimo aquele valor para ele vender.
Ele estava vendendo, sei lá, 10 milhões, vamos supor. Ele estava achando ótimo, mas ele falava, se eu vender por 10 milhões, tal pessoa vai achar que minha empresa não era boa o suficiente. Quando ele botou na mesa esses medos, e ele pensou, quem é essa pessoa que vai achar que minha empresa não é boa o suficiente? Era um fulano lá de tal, não sei, João não sei das quantas. João não sei das quantas vai achar que minha empresa não era bom o suficiente, porque João não sei das quantas só vende as empresas dele por mais de 20 milhões. E ele falou, rapaz, esse João não sei das quantas tem tanta importância assim na minha vida? Não. Às vezes você tá com medo porque, mas aí minhas colegas da faculdade, Márcia, Joana, fulana, Fernanda, vai ficar pensando o que de mim, já que a gente fez faculdade junta de medicina e agora eu tô me expondo na internet. E aí, será que Joana, Márcia, Fernanda tem tanta importância na sua vida assim, que pode atrapalhar você de viver os seus sonhos, os sonhos do seu coração? Então vamos tirar dessas pessoas o poder e colocar o poder na gente. Então, falamos da primeira coisa, falamos agora da segunda coisa. E como é que a gente faz para a gente colocar isso em prática? Falamos como faz para colocar a primeira coisa em prática, que é a gente agir como se fosse real e começar a vivenciar isso todos os dias na nossa vida. Modelagem, falamos tudo isso. A segunda coisa, eu falei também, é a gente escrever todos esses medos, visualizar também esses medos acontecendo e ver como é que a gente consegue lidar com isso. Se esses medos persistirem, a gente vai começar a trabalhar esses medos também na nossa vida. Começar a imaginar isso acontecendo e o que a gente faria para ver que a gente dá conta. Em muitos momentos você vai ver que você dá conta de viver com isso aí. E se você não dá conta, talvez seu sonho não é grande o suficiente para você conseguir dar conta disso. Comece a trabalhar em você. Será que esse sonho realmente é importante para mim? E como é que eu faço para dar conta de lidar com o hater? Como é que eu faço para dar conta de lidar com a distância da minha família? Como é que eu faço? Vou começar a me empenhar a fazer isso para que eu transforme minha autoimagem, para que eu esteja à altura de viver essa realidade. Essas duas coisas, se você colocar em prática, minha amiga, meu amigo, você não tem ideia da transformação que você vai viver. E aí a gente vai para o nosso livro, porque o nosso livro ele sempre completa aquilo que a gente está falando. E a gente está fazendo esse estudo do livro comentado, você não precisa ter o livro. Você simplesmente vai acompanhando junto comigo, porque eu estou lendo tudo e eu estou descrevendo tudo em detalhezinhos para você diretamente. Então, vamos comigo, colhe comigo que você vai se dar bem. A gente vai junto nessa. E a gente vai falar agora do capítulo 11, que ele fala que a mente subconsciente como sócia do seu sucesso. Exatamente o que eu falei, a gente vai usar nossa mente a nosso favor. A gente vai tirar ela desse modo padrão e vai fazer com que ela se alimente de tudo aquilo que vai nos aproximar da realidade que a gente quer viver. E ele vai falar quais são os 3 passos para o sucesso. Presta atenção. O primeiro... peraí, que agora eu vou colocar meu óculos. Depois dos 40, minha gente, a gente precisa de um óculos. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. E aí, gostaram do look de óculos? Os 3 passos para o sucesso. Presta atenção. O primeiro e vital passo para o sucesso consiste em descobrir aquilo que você adora fazer e, em seguida, fazê-lo. A menos que ame seu trabalho, você não pode de maneira alguma considerar-se vitorioso nele, mesmo que o restante do mundo considere-o como um grande sucesso. Então, a gente precisa estar feliz e no bem-estar, fazendo aquilo que a gente ama, fazendo aquilo que deixa a gente realizado. Às vezes você está num trabalho que você não ama mais tanto assim, não está tão feliz assim, então busque fazer aquilo que faz seu coração vibrar. Sonhe alto, mire na lua, eu falo isso sempre para vocês. E comece a transformar a sua autoimagem para ser essa pessoa que é capaz de trabalhar com aquilo que você ama, porque ninguém merece viver uma vida fazendo aquilo que não ama. Ninguém merece. Hoje em dia eu faço aquilo que eu amo. Eu trabalho no meu horário, no meu tempo. Agora são 2h pouca da tarde. Eu tô aqui gravando vídeo para vocês. Tô aqui criando a realidade que eu quero. E eu desejo mesmo para cada pessoa que me assiste que você tenha essa liberdade de fazer aquilo que você ama. Porque eu tô aqui no bem-estar, dividindo meu vídeo para você. Eu ligo a câmera e saio falando, sem corte, sem nada. Simplesmente porque isso aí faz meu coração vibrar, eu tô feliz. Então ele fala, você não pode se considerar vitorioso, mesmo que todo mundo ache que você é um sucesso. Porque quando eu tava no Sara Kubitschek, no hospital, como neuropsicóloga, pipipi, popopó, as pessoas estavam achando que um sucesso aquilo ali. Eu tava achando uma grande... porque eu não tava feliz. E isso pra mim não é sucesso. Sucesso não é o que as outras pessoas estão vendo. Sucesso é aquilo que eu acredito. Então eu não estava no sucesso.
Que engano da minha cabeça achar que aquilo ali poderia ser um sucesso. Jamais seria. Até porque se eu me conhecesse mais naquela época, não me arrependo, porque eu tinha que viver todo esse processo para entender e me entender muito mais. Mas naquela época, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não passaria por isso. Porque me conhecendo, eu sei que eu sou uma pessoa dinâmica, criativa, que gosta de fazer coisas diferentes. Eu nunca ia me acomodar num lugar tão militaresco, entende? Então, quando você ama o seu trabalho, você sente um desejo profundo de executá-lo. Se alguém sente o forte desejo de ser um psiquiatra, não basta conquistar um diploma e pendurá-lo na parede. Vai querer manter-se atualizado nesse campo, comparecer às convenções e continuar a estudar a mente e como ela funciona. Vai querer visitar clínicas e ler atentamente as revistas científicas mais recentes, porque tem paixão naquilo ali. Em outras palavras, trabalhará para manter-se informado sobre os métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano, porque coloca em primeiro lugar o interesse dos pacientes. A gente percebe quando alguém é apaixonado pelo que faz. A gente sente isso. Você sabe se você é apaixonado pelo que você faz hoje ou você não é. E se você não é, você precisa se transformar nessa pessoa que é capaz de dar conta de fazer aquilo exatamente que você tem prazer de fazer. Mas e daí, se ao ler essas palavras você se descobre pensando o seguinte: não posso dar o primeiro passo porque eu não sei o que eu quero fazer, meu. Como, em nome de Deus, eu vou encontrar um campo de trabalho que eu ame se eu nem sei o que é? Se você se sente assim, reze por orientação da seguinte maneira: inteligência infinita de minha mente subconsciente, revele-me qual o meu verdadeiro lugar na vida. Se você não está sentindo um senso de propósito. E algumas vezes aconteceu isso na minha vida, eu não estava sentindo um senso de propósito. Eu voltei para trás. Voltei para trás eu saí das redes sociais, dei um passo para trás, fui me conectar mais comigo, conversar com Deus, fiz muitas orações e disse: Deus, revela para mim o que eu preciso fazer nesse momento para preencher a minha alma, porque eu quero viver trabalhando feliz, motivada, animada. Não que eu não gostasse de tudo que eu vinha fazendo, mas não estava mais sendo daquele jeito, daquela forma que eu queria fazer, sabe? Então, você vai repetir isso aqui. Escrevam para mim, uma boa alma aí. Escreva aqui embaixo essa frase: inteligência infinita de minha mente subconsciente, revele-me qual o meu verdadeiro lugar na vida. Para todas aquelas pessoas que estão precisando. E todo mundo que estiver precisando, dá um like, tá? Para a pessoa que escreveu. Repita essa prece tranquila, positiva, carinhosamente para sua mente mais profunda. Persistindo com fé e confiança, a resposta lhe chegará como sentimento, palpite ou tendência numa certa direção. A resposta sempre vem. Não tem como você conversar com Deus e dividir o que seu coração está passando e você não ter resposta. Tem como você não saber ouvir. Tem como você não estar atento a exatamente aquilo que vai ser colocado no seu caminho. Você viveu o seu dia repetindo o seu modo padrão. Mas se você está atento, se você está prestando atenção, Deus sempre responde. Sempre responde. A resposta lhe virá com clareza e em paz, com uma percepção interior silenciosa. Ai, meu Deus, é assim mesmo. Vem aquela certeza, aquela vozinha no seu coração, que às vezes não faz sentido para ninguém. As pessoas olham: o quê? Você vai fazer isso? Vai vender roupa? Você vai pintar? Você vai cantar? É, mas no seu coração você sabe. Você sabe o que é, você sabe o que não é. Porque é uma coisa assim que você sente muito forte, uma intuição muito forte. E eu acredito muito em intuição. E aí ele vai dizer: o segundo passo para o sucesso implica especializar-se em algum ramo de trabalho e esforçar-se para ter um desempenho superior. Ele pode concentrar-se em um dos muitos ramos desse campo e dedicar todo o seu tempo e atenção à especialidade escolhida. O entusiasmo vai levá-lo a querer saber tudo o que existe nesse campo e, se possível, saber mais sobre ele do que qualquer outra pessoa. O jovem precisa tornar-se profundamente interessado em seu trabalho e desejar usá-lo a serviço do mundo. É muito interessante isso. Eu quero dar uma pausa aqui. Quando a gente pensa em como se transformar a nossa vida em 30 dias, a gente não acredita que é possível a gente transformar a nossa vida em tão pouco tempo. E por não acreditar que é possível, pela repetição dos padrões que a gente vem fazendo, a gente nem sequer se permite viver coisas diferentes. Então, quando a gente começa a se empenhar para se concentrar, aqui ele está falando, né, em outro campo e dedicar todo o tempo e toda a atenção a essa nova especialidade escolhida, a gente não sabe o poder que isso tem. Se a gente começa a dedicar a nossa mente para qualquer coisa, o nosso foco vai começar a ser colocado ali.
o nosso sistema reticular ascendente, que fica lá no nosso tronco encefálico, funciona como um filtro, vai filtrar tudo aquilo que pode nos aproximar daquilo ali. E a gente vai começar a alimentar novas conexões neuronais e a vida vai nos colocar em situações para a gente cada vez mais ir colocando aquilo ali em prática na nossa vida. Basta você decidir. Tudo começa com uma decisão de viver uma vida diferente. Pega um papel hoje e coloque quem é essa pessoa que eu quero me tornar. Quais são os medos que eu tenho que podem me impedir de estar alcançando isso, de alcançar isso? Quais são os medos que podem me impedir de alcançar isso? Terceiro, o que eu posso fazer hoje para me concentrar em transformar essa realidade? O que eu realmente gostaria de estar fazendo, que me daria prazer, que me deixaria feliz. Mesmo que hoje eu não consiga sair do trabalho, mas eu posso dedicar algumas horinhas, talvez minutos do meu dia para viver essa realidade diferente. Aquele que for o maior dentre vós, que se transforme em vosso servo. Há um contraste enorme entre essa atitude e a de alguém que só quer ganhar a vida ou simplesmente conseguir sobreviver. E aí, voltando aqui para essa frase, o jovem precisa tornar-se profundamente interessado em seu trabalho e desejar usá-lo a serviço do mundo. Existe uma grande diferença entre quem só quer cumprir um trabalho para ganhar um salário, voltar para casa e prover as suas próprias necessidades, e alguém que busca criar algo ou fazer algo ou trabalhar em algo em prol de fazer a diferença na vida das outras pessoas. Aquele que for o maior dentre vós, que se transforme em vosso servo. Há um contraste enorme entre essa atitude de alguém que só quer ganhar a vida ou simplesmente conseguir sobreviver. Conseguir sobreviver não é um sucesso autêntico. A motivação do homem deve ser mais grandiosa, mais nobre e mais altruísta, eu concordo. Ele deve servir ao próximo de estar te lançando o seu pão sobre as águas. E eu falo sempre isso aqui, se você não divide com o mundo aquilo que você tem para dividir, você não está tirando só de você. Você está tirando de um monte de gente que vai deixar de receber de você, de se inspirar em você e de aprender com você. Porque as pessoas vão receber de você aquilo que você tem para dividir, as pessoas vão se inspirar em você porque tem um monte de gente da sua família, tem um monte de gente no seu bairro, tem um monte de gente dos seus amigos que nunca ousaram fazer diferente, mas ao ver você fazendo, se inspiram e falam, caramba, ela saiu de onde eu saí, eu posso também. Talvez elas nunca iam ter essa vontade de fazer se elas não vissem você fazendo. Você está no mundo para inspirar essas pessoas também. E de receber de você, de se inspirar em você, de aprender com você, de tentar entender quais são os passos que ela tomou para conseguir chegar lá. Será que eu posso aprender esses passos também para que eu também chegue lá? Tudo isso a gente está colaborando com o mundo. Nós estamos o tempo todo num processo colaborativo. Nós somos as pernas e os braços de Deus no mundo. Nós estamos aqui para criar junto com as outras pessoas. Eu estou criando aqui, eu estou aprendendo com alguém, eu estou ensinando para alguém. Tem sempre alguém que está acima de mim que eu estou aprendendo, tem sempre alguém atrás de mim que está aprendendo comigo. A gente não pode deixar esse processo parar de acontecer. O terceiro passo é o mais importante. Você tem que se certificar de que aquilo que quer não contribui apenas para o seu próprio sucesso. Seu desejo não deve ser egoísta. Precisa beneficiar a humanidade. Eu concordo muito. O caminho de um circuito completo precisa ser construído. Em outras palavras, sua ideia deve ser expressada com a finalidade de desejar o bem a todos e de servi-los. E a ideia retornará a você ampliada e transbordante de bênçãos. Se trabalha visando apenas seu benefício, você não completa esse circuito essencial. Talvez pareça que você tem sucesso, mas o curto-circuito que criou em sua vida talvez o leve com o passar do tempo a limitações ou a doenças. Porque é tudo voltado somente para você. Você não está gerando essa corrente do bem, do amor, da transformação na vida das outras pessoas. A gente está aqui para isso, para criar junto. E aí ele fala... Só que antes de eu passar para essa parte, veio uma coisa na minha cabeça que eu quero dividir com você rapidinho. Com relação ao dinheiro, é muito parecido, gente. Esse circular da informação, o circular do trabalho, o circular do dinheiro. Quando a gente começa a ganhar mais dinheiro, a gente investe nas outras pessoas, aí eu começo a ganhar mais dinheiro, eu como no restaurante, eu compro um livro, eu compro o curso do outro, eu coloco a bola para girar. Eu estou fazendo esse processo também de criação junto com as outras pessoas e vem mais dinheiro para mim, justamente porque eu estou colocando dinheiro para circular e para valorizar o trabalho dos outros.
a mesma coisa com relação ao trabalho, eu tô fazendo a diferença na vida do outro, e quando eu faço a diferença na vida do outro, o outro quer fazer mais diferença na vida de uma outra pessoa. Eu fiz diferença na vida de fulana, e fulana fala, caramba, ela fez diferença na minha vida, eu posso fazer na vida de mais alguém lá na frente. E esse é o propósito de Deus pra gente, a gente fazer a diferença uns na vida dos outros. E eu vou deixar esse pedaço para o próximo vídeo, que a gente vai continuar na próxima terça-feira, esse papo, essa conversa, mas eu quero muito que você coloque em prática essas coisas que eu dividi com você no vídeo de hoje. Esse vídeo é um vídeo para você assistir várias vezes, para você anotar cada um desses passos e você principalmente colocar em prática. Não adianta você ficar me assistindo e você não colocar em prática aquilo que eu te ensino aqui. Coloque em prática, pega um papel, escreva mesmo, pega o laptop, vai anotando e trazendo de você todas essas questões, porque você vai ver como sua vida vai se transformar. Eu não quero que esse vídeo vire um negócio que você escuta e acabou. Eu quero que vire um processo que você coloque em prática e diga, Mel, eu me transformei. E aí eu tenho mais uma informação para você. Voltando para o calendário. Terça-feira, nossos vídeos do estudo do livro. Quinta-feira, nossos vídeos da Garota Sortuda. E sexta-feira, eu vou colocar de vez em quando, vai ser surpresa, uma live ao vivo para vocês participarem junto comigo. Nessa sexta, nós teremos live. Já fica ligado aqui no canal. Eu vou falar o horário, vai ser provavelmente, mas eu vou avisar com antecedência. Provavelmente vai ser 9 horas da manhã aqui, que vai ser 10, 11, 12, 13, 14, 2 da tarde do Brasil. 9 da manhã aqui, 2 da tarde do Brasil. Ou 10 da manhã aqui, 3 da tarde do Brasil. Eu vou decidir. Eu aviso para vocês em breve. Para ficar num horário que realmente fique bom. Eu vou pensar e aí eu vou avisar para vocês no vídeo de quinta. Combinado? Mas eu sou muito feliz e muito grata por cada uma de vocês e cada um de vocês que está aqui assistindo. Faz o favor também de ajudar meu canal, dá o like, compartilha, ativa o sininho, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber o que você está achando e eu quero que você escreva aqui o seu compromisso de eu vou reescrever a minha história, eu vou criar uma nova história e eu me comprometo com isso, tá? Eu me comprometo a criar uma nova história, meu. Escreva aqui embaixo seu comentário. Tá? E eu te vejo em breve no próximo vídeo. Receba meu abraço muito apertado e até mais.